Sabe aquela máxima de que a gente precisa primeiro colocar a máscara em si mesma para depois colocar em quem está do nosso lado? É justamente isso, né, que envolve a questão de autocuidado. Não tem como a gente estar bem, não tem como a gente ser o melhor que a gente pode se a gente não encontra esse cuidado. Não tem como eu cuidar do outro se eu não cuido de mim mesma. Oi, gente, tudo bom? Mais uma sexta-feira que a gente tá aqui juntas e a ideia hoje é a gente falar um pouco de autocuidado. O que vem a ser autocuidado? O autocuidado é muito simples, né? Assim, na forma de falar aí, diante da definição da palavra, né? É o cuidado que a gente tem que ter e que é importante que a gente tenha consigo mesma, né? Para que a gente possa estar bem. Não tenho como estar bem esperando que o outro cuide de mim. O autocuidado nada mais é do que um conjunto de atitudes que cada uma de nós faz com o objetivo de cuidar de si mesma, né? Então, por isso mesmo é tão difícil a gente colocar de maneira generalizada ações, né, atitudes, comportamentos que trazem de fato cuidado para todo mundo. Porque isso tem a ver com a singularidade, com a individualidade de cada um de nós. Escutar o nosso próprio corpo é uma dica essencial para a gente conectar e conseguir compreender de fato quais são as nossas necessidades, né? Aquilo que de verdade vai me fazer ter algum tipo de prazer, aquela atividade, aquela ação, aquela atitude, aquele comportamento ali que eu posso ter, aquela decisão que eu posso tomar, que de fato vai contemplar um autocuidado para mim, né? E não daquilo que o outro está dizendo que é legal, isso aqui é um autocuidado que a gente pode ter na vida, né? E isso também, essa questão de nos ouvir, de eu prestar atenção naquilo que o nosso corpo comunica, nos norteia diante daquilo que a gente mesmo necessita, né? O nosso corpo tá falando pra gente, tá dizendo o que é importante, o que ele está precisando de fato. Uma coisa está muito vinculada à outra, né? O momento que eu passo a prestar atenção naquilo que o meu corpo está dizendo, da minha real necessidade, eu começo a prestar atenção também e trago à tona aquilo que a Débora tanto fala, né, e que muitas vezes é colocado aí aos quatro ventos, de maneira muito simplista, que é entrar em contato com esse autoconhecimento, saber de fato quem que eu sou e quais são as minhas necessidades e, consequentemente, né, faz com que eu consiga também ter uma autoestima muito maior. O autocuidado e o autoconhecimento são dois termos muito utilizados hoje em dia, né, no nosso cotidiano. E de maneira muito simplista, fica parecendo que é muito fácil a gente conseguir adquirir, né, e colocar na nossa rotina, inserir aí no nosso contexto diário, como se na verdade fosse tão simples que a gente pode chegar ali no mercado e comprar autocuidado e autoconhecimento na prateleira, né? E não é bem assim. É muito natural, né? Eu percebo muito isso, esses relatos na clínica, de pessoas que acreditavam que estavam tendo comportamento de autocuidado, né? Que se conheciam e que busca aí a psicoterapia como último recurso no momento que a coisa já tá muito difícil, né? Eu me lembro de uma paciente que, né, assim, ela vinha ali de uma situação recorrente de problemas respiratórios, né, de doenças físicas, assim, com intervalo de tempo muito curto, e que ela atribuía apenas a um cansaço, e ela relatava que ela se cuidava, né, que ela era uma pessoa que fazia atividade física, que 3 vezes por semana, que tinha um cuidado ali consigo mesma, mas o que ela estava atribuindo à atitude de autocuidado era esse cuidado com a saúde, que é isso que muitas vezes é vendido pra gente, né, sem compreender a dimensão do quanto que ela não estava satisfeita, nem realizada profissionalmente, né, e pessoalmente, e o quanto que isso estava afetando, trazendo muito sofrimento psíquico, né. E não era, de fato, a maneira com a qual ela estava acreditando que ela estava se cuidando, né? Ela não tinha nenhum comportamento de autocuidado de verdade, ela não tinha tempo para ela. É importante a gente se atentar, né, a esses relatos que muitas vezes a nossa sociedade nos coloca numa condição de produzir a todo momento. Inclusive
diante de um autocuidado, né? Tem uma pressão, não, autocuidado, aí você vai buscar, e é importante, né, isso, é importante colocar isso também, atividade física, a busca por uma saúde, por um corpo que funcione, né, de maneira adequada ali, isso tudo, a gente tá falando de saúde física, que sem ela também a gente não tem condição de ter uma saúde mental tão adequada muitas vezes, né? Então, isso é importante, mas muitas vezes isso é vendido pra gente como se fosse a única maneira de autocuidado, né? Então, buscar tratamentos estéticos, tá linda, tá maravilhosa, a Débora traz isso num vídeo dela, né, como exemplo, tá com a unha sempre pronta, tá arrumada, e muitas vezes, né, não é isso que atende de fato esse sentimento aí de realização, né, de contemplação e de leveza, de se sentir confortável na vida. É importante a gente reconhecer, né, que o autocuidado ele pode envolver aí atitudes vinculadas ao cuidado físico, emocional, mental e até mesmo espiritual, né? Entender que isso vai de cada um e que no momento que eu consigo estar mais satisfeito, né, ter de fato atitudes que me realizem, que me tragam esse conforto aí, que no mínimo de tempo que eu consiga, né, o dia a dia, mesmo com essa coisa louca que a gente vive, isso vai me fazer ter uma vida mais funcional e me colocar diante das dificuldades numa situação de mais leveza para lidar com aquilo que vai chegar. Como exemplos de atitudes de autocuidado, nós temos milhares, né? Se a gente for fazer referência a isso, começa muito mais cedo na nossa vida. O próprio bebê, que muitas vezes se nina para dormir, né? Quem nunca viu aquele bebê que ou geme ou se sacode, né? Desde muito novinho. Isso é uma atitude de autocuidado, né? É ele se colocando ali no cuidar de si mesmo, né? Sem esperar que o outro venha o suprir, né? De todas as suas necessidades ali a todo momento. Então, como esse exemplo aí, né, falando do bebê, mas a gente hoje ouve tanta coisa, né, assim, a própria yoga, muitas pessoas buscando meditação, atividade física, né, leitura, a gente tem milhares de coisas aí, o importante é a gente reconhecer, se reconhecer diante daquele comportamento, daquela atividade ali e identificar que aquilo é o prazeroso para si. E muitas vezes pode ser assim, né? Desde que você consiga reconhecer isso de fato como uma atividade que seja uma atividade de autocuidado. Fazer as unhas, o botox, né? Ou a própria psicoterapia muitas vezes também é. Será que existe tempo no seu dia a dia para que você consiga inserir uma atividade de autocuidado? Ou uma atividade que te traga uma realização, né? Pessoal, algo que você estava com vontade de fazer há muito tempo e muitas vezes, né, só tem adiado. Se você não tem esse tempo e tá aí pensando, não tem jeito, né, será que você consegue abrir mão de alguma coisa para inserir essa atividade? Ter uma mudança de vida, uma mudança de hábito, uma mudança de qualquer mudança que de alguma maneira tem um impacto na nossa rotina, não é uma coisa fácil de ser inserida, né? Vamos pensar aí no dia a dia, mas assim, é uma mudança de pessoal, uma mudança de comportamento, não é fácil mesmo quando a gente deseja. Eu tô falando agora até como profissional de saúde mental, né? Pensando quantas pessoas muitas vezes buscam psicoterapia porque tá ali em sofrimento e gostaria, né, acredita que gostaria de mudar algum comportamento em si mesma. Com todo esse movimento aí, né, para buscar uma mudança, ainda assim não é fácil, né? Mesmo que a gente saiba da importância disso. E muitas vezes essa mudança acontece, a consciência dela, primeiro vem a consciência, depois a gente começa a implantar algumas mudanças aí de fato na apresentação do nosso comportamento para o mundo, né, e para o nosso estar ali diante do mundo e de si mesma muitas vezes, mas isso não é simples, né, não é porque eu descobri, né, assim, no outro dia eu tô sendo uma outra pessoa que eu gostaria de ser, né, muitas vezes a gente caminha um passo e volta dois, caminha dois e voltam três, né, mas e então? Como é que a gente implanta isso de fato na nossa rotina? Primeira coisa a gente entender é que não existe uma receita de bolo, né? Aquilo que funcionou pra mim não necessariamente pode funcionar pra você e vice-versa. Então é importante que a gente se ouça, escute o próprio corpo. É importante respeitar o tempo individual e as possibilidades de cada um, né? Se reconhecer de fato como sujeito único e singular. O autocuidado tem que ser inserido na nossa vida para trazer mais leveza, né? E não entrar aí com um caráter de obrigatoriedade.
mais uma obrigação a ser inserida no nosso hall de lista. Então, necessariamente, né, eu finalizo trazendo à tona a importância do autoconhecimento para que a gente se cuide de maneira mais eficiente. É o conhecimento que a gente tem de nós mesmas que faz com que a gente reconheça aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos traz leveza, conforto, assim como aquilo que de fato entra no contexto de trazer mais peso, obrigação, tristezas. A gente fica aí com a certeza de que é por meio do autocuidado, né, que vem do que eu conheço de mim mesma, do meu autoconhecimento, que faz com que eu intensifique a conexão com quem eu sou de verdade. E isso é, né, extremamente relevante para que a gente consiga viver mais plena diante das nossas escolhas e de maneira mais consciente daquilo que a gente está escolhendo. Então, acho que é isso por hoje. Grande beijo!